Fala galera, beleza? Vamos começar aqui, né, mais uma aula. Eu tenho falado pra vocês há um tempo que a gente vai fazer uma aula de exercícios. No calendário, quando a gente terminar esse assunto de termoquímica, eu vou fazer uma aula de exercício com vocês, tá? E aí a gente vai juntar todas as matérias que a gente viu até o momento. Focando principalmente em gases termoquímicos, que são os assuntos que caem mais, né, desses que a gente viu até então, tá? Na aula de hoje a gente vai começar a primeira aula de uma série de duas sobre termoquímica. Termo, calor, química, química. Então, é a química que trata do calor. Então, a gente vai ver basicamente aqui os eventos que envolvem calor na química, em especial dentro das reações químicas, né, que a gente já tinha visto um pouquinho, né, eu mostrei para vocês a reação de neutralização, né, mas assim, todas essas reações vocês vão ver com bastante foco na frente do pita, tá? À minha frente a gente vai usar o subsídio que vocês vão ver com pita para trabalhar outras questões, como no caso, o calor dessas reações, tá? Então, qual que é o roteiro, né? Primeiro aqui eu coloquei uma fotinho de um álbum do Coldplay, e aí, aqui eu coloquei outra foto de outro álbum do Coldplay. Na aula de hoje a gente vai começar com conceitos importantes, a gente vai passar para a entalpia, que vai ser o foco da aula, porque é isso que vai trazer o calor pra gente. Eu vou relembrar um pouquinho com vocês, porque eu não sei se vocês já viram, ou, enfim, sempre bom relembrar, uma equação química, né? O que é, como que escreve e tudo mais. Vou mostrar o gráfico de caminho e dois tipos de entalpia hoje. Na próxima aula a gente vai ver outros tipos de entalpia e a lei de Hess, que vocês vão ver que tem uma pegada bem boa para resolver vários exercícios de termoquímica, tá? Iniciando aqui nos conceitos importantes, é meio que um apanhado de coisas que é interessante vocês já saberem antes de a gente começar a aula. Então, tipo, é meio que sem nexo uma coisa com a outra, sabe? Primeiro ponto é a função de estado, né? O que é uma função de estado? Ela é um parâmetro dentro da química que ela serve para descrever o estado, por isso o nome, da matéria, tá? Então, por exemplo, coloquei de exemplo aqui para vocês a pressão. Quando eu calculo a pressão de um local, ele me descreve, de certa forma, o estado daquela matéria, né? Quanto maior a pressão, maior a força aplicada sobre aquele local. A entalpia é uma função de estado, temperatura, entropia. Todas as funções de estado, elas independem do caminho que é feito para atingir aquele estado. Então, se eu tenho... Eu vou pegar aqui um copo, mas acho que não faz sentido. Não, acho que pode fazer. Tipo, se eu pego essa garrafa de água e eu esquento a água que está aqui dentro, independentemente de como que eu faço esse aquecimento, se eu chegar na mesma temperatura no final, a minha temperatura é a mesma, né? A minha função de estado na situação final é a mesma. Por quê? Porque a função de estado ela não se importa com o caminho. Eu posso esquentar isso aqui no fogão, no micro-ondas, no sol. Se chegou na mesma temperatura final, no mesmo estado final, tá tudo certo. Entende? O estado daquela matéria, dessa água, vai ser o mesmo. Porque essa é uma propriedade das funções de estado. Elas só querem saber a variação. Elas não querem saber o caminho. A gente vai ver mais na frente, em outras partes da química, o caminho é importante, sabe? Então, isso é importante para a função de estado, porque elas estão muito relacionadas com ciclos. Nos ciclos, você sai do ponto A, passa para o B, para o C, para o D, para o E e volta para o ponto A. Então, você, no final, a sua variação foi zero. E aí é muito importante isso na função de estado, porque aí você vai ter como igualar as coisas a zero. E aí, nas contas, isso facilita bastante. Só que essa parte dos ciclos e tudo mais, vocês vão ver mais em termodinâmica, que é uma das frentes de física, tá? E aí, essa parte da termodinâmica eu não vou tratar muito aqui, né? Que são as leis da termodinâmica, que tem a lei zero, primeira, segunda, terceira, né? Que elas estão intimamente ligadas com a parte de termoquímica. Por exemplo, a entalpia, se não me engano agora, ela é a consequência da primeira ou da segunda lei da termodinâmica. É a consequência da primeira lei da termodinâmica, se não me falha a memória. Acho que é a primeira ou a segunda lei, não lembro agora. E também não é importante pra gente, tá? A entropia que tem aqui também, e que eu falei pra vocês nas semanas anteriores sobre o caos, é uma das leis da termodinâmica. Energia livre de Gibbs, ela está relacionada à terceira lei da termodinâmica. São coisas que a gente vai ver na química, às vezes ele pode acabar comentando, só que o escopo da conta vai estar mais na termodinâmica, sabe? A parte teórica vai estar na termodinâmica. A gente até pode ver aqui na química como calcula a entropia e a energia livre de Gibbs, só que de um jeito muito diferente da física, sabe? E assim, o que vai importar pra gente de função de estado mesmo vai ser basicamente só a entalpia. Tá, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei o laserzinho.
Cadê? Aqui. Tem uma travada agora, voltou. Então, pra gente vai ser mais importante a entalpia, tá? Dessas funções de estado, que a gente vai ver com bastante foco na aula de hoje. Em seguida, existem os sistemas fechados e isolados. O que são eles? Né? Na termodinâmica, a gente trabalha muito com um sistema, né? Tipo, eu não olho somente tipo, essa garrafa. Esse aqui é o meu sistema garrafa, tá? Então, como se fosse um universo pra gente. E nesse universo, as paredes desse universo são as paredes da garrafa, sabe? E aí, o conteúdo interior, né? Ele é o que constitui este universo, tá? E aí, existem dois tipos de universo. O universo fechado e o isolado. E a diferença entre eles é bem sutil. O sistema fechado, ele é um sistema em que essa parede, essa fronteira, ela permite um tipo de troca somente, que é a troca de energia. Então, se eu tenho uma fonte de calor aqui dentro, aqui do lado de fora do universo, ela consegue interagir com o interior dele, de forma que elas conseguem atingir o equilíbrio de temperatura, por exemplo. Tá? Então, o sistema fechado, ele não permite que essa água saia daqui de dentro, mas eu consigo aquecer a água com um agente externo ao sistema. Agora, o sistema isolado, não. O sistema isolado ele é realmente um passo além do sistema fechado. É quando o sistema fechado não permite nem mesmo as trocas de energia. Então é como se ele estivesse no meio do universo. No meio do universo não, no meio do... do universo, sabe? Tipo, saiu da Terra, saiu da atmosfera, você está no universo, você vai estar lá tipo, no meio do vácuo. Você está isolado de todo mundo, você está longe de todo mundo. Você não troca nem matéria, então a água não pode sair do seu sistema. E você não troca energia, né? Não tem como a energia de fora do seu sistema entrar nesse sistema isolado, tá? Então, assim, é uma diferença bem sutil, tá? E que às vezes eles vão comentar para vocês nessas questões, porque o sistema ser fechado ou isolado, ele está relacionado com a teoria de termodinâmica. Então, algumas leis, elas pressupõem que você está com um sistema isolado, por exemplo. E aí, para a questão não estar teoricamente errada, ela fala para você... um sistema isolado, blá blá blá. Para você saber o que é um sistema isolado e não, sei lá, se assustar na prova, eu trago aqui, vocês já sabem, que é só um sistema especial e que não tem que se preocupar com nada, tá? Isso aí é só para garantir uma precisão teórica dentro das questões, tá? E aí, por fim, a energia de ativação. A gente vai ver na parte do gráfico de caminho, por isso que eu falei que ficou meio deslocado, porque não tinha muito onde colocar. Né? E aí eu coloquei aqui porque melhor antes do que depois. Né? Energia de ativação nada mais é do que energia que você tem que dar para o sistema para aquela situação acontecer. Então, para uma reação acontecer, por exemplo, não é do nada. Você tem que dar um pouquinho de energia para que o gatilho dispare e a reação comece a acontecer naturalmente. Tá? Algumas reações vão ter uma energia de ativação maior, outras menores. E a gente vai ver que isso vai estar relacionado com a entalpia, vai estar relacionado com o processo ser espontâneo ou não, acontecer naturalmente ou não, tá? E aí a gente vai ver que essa energia de ativação ela é a maior diferença de energia que existe no gráfico de caminho, tá? Diferentemente da entalpia, que vai ser a variação entre os andares de produto e reagente, tá? Então, assim, o que é uma energia de ativação? É energia para você ativar a sua reação, basicamente, para ela começar e desencadear. Beleza? Esses aqui são os conceitos importantes. A gente vai vendo aqui ao longo das aulas e vocês vão pegando o que é mais importante e o que é menos, tá? Mas aqui, mais importante de todos, essa energia de ativação, tá? Seguindo, cadê? Aqui. Ó, entalpia. Aqui é um gráfico, um slide que está um pouco carregado, mas vamos por partes, porque ele é bem repetitivo, na verdade. Repetitivo não, ele é bem didáticozinho. A entalpia ela é uma função de estado, como eu mostrei para vocês no slide anterior, e ela é representada pela letra H maiúsculo, tá? Então eu coloquei aqui entalpia H maiúsculo. E ela mede a energia máxima que um sistema termodinâmico, então, por exemplo, aquela garrafa que eu estava mostrando para vocês, ele pode, na teoria, né, liberar na forma de calor, né? Então, a entalpia ela vai me dizer mais ou menos qual que é o potencial energético daquele sistema. Se ele for um potencial determinado, eu posso falar que aquele sistema ele realiza ações de forma espontânea ou não, tá? Essa é a principal função que a gente vai ver para a entalpia, né? A previsibilidade, a previsão, quer dizer, da espontaneidade. Se o sistema ele é espontâneo ou não, tá? Não é a única função, mas é a principal para a química,
tá? E assim, a gente não consegue calcular ainda a entalpia de fato, tipo assim, o H. A gente geralmente vai calcular a variação de entalpia, tá? Então, vai ter um início, vai ter um fim, e você vai calcular a variação. Por isso que é uma função de estado, porque você não vai se importar com qual caminho que aquele processo vai tomar. Desde que o início e o fim sejam os mesmos, os resultados vão ser iguais, tá? E assim, essa questão de você não conseguir calcular a entalpia é uma exceção das funções de estado, tá? Só um comentário. E aí, por conta dessa natureza da definição dela, né, dela calcular qual que é a energia que um sistema ele pode, né, liberar na forma de calor, ela geralmente vai estar associada, para o contexto da química, a justamente essa questão do calor, de você liberar ou absorver durante as reações químicas. Então, a entalpia para a gente na química, a gente vai olhar uma reação química e vai ver, essa reação ela absorve calor ou ela libera calor. Tá? E aí isso vai estar muito relacionado com a espontaneidade. Assim, a entalpia ela não é de fato o calor. Né? Que é o calor, primeiro, que é o fluxo, né, de energia térmica. Né? Toda aquela questão de variação de temperatura, que acho que vocês ainda vão ver na física. Então, tem esse primeiro ponto. A entalpia não é calor, mas ela é comumente associada como sendo um sinônimo de calor. Tá? A única situação que ela realmente tem o valor de calor é quando a pressão é constante. Tá? Isso aqui é uma informação que eu estou dando para vocês, então, tipo assim, só decora. Pressão constante, a entalpia realmente é igual ao calor. Isso não é muito importante para a gente, mas é só para vocês saberem que a gente pode realmente associar o calor sem nenhum prejuízo. Tá? E essa conclusão, né, de quando a pressão é constante, a entalpia é o calor, vem de contas matemáticas que eu resolvi não trazer para vocês porque foge ao nosso escopo. Tá? O que é importante da entalpia? Beleza, a entalpia é como se fosse o calor e ela vai me dar basicamente duas categorias de reação. As reações espontâneas e as não espontâneas. Então é aquela questão de prever qual que é a espontaneidade da reação. As reações espontâneas são aquelas que ocorrem naturalmente. A gente não precisa fazer nada efetivamente para aquela reação acontecer. Tá? Isso não quer dizer que ela é uma reação rápida. Tá? Rapidez é diferente de espontaneidade. Espontaneidade, olha, aconteceu de forma espontânea. Tá? Você não precisa fazer nenhum esforço para que aquilo aconteça. Tá? E quando a reação ela é espontânea, a variação da entalpia ela é negativa. Então, o seu delta de variação, H de entalpia, então o delta H ele é menor do que zero. Ele é negativo, menos 1000, menos 10, menos 50. Tá? Mas é menos 50, menos 10 o quê? Tem que ter uma unidade. Tem uma unidade. Até não botei no slide, porque as questões sempre trazem, tá? Não precisa se preocupar muito. Mas como é um calor, a unidade de entalpia vai ser sempre a unidade de calor. Então, se você está trabalhando com calor em caloria, a unidade de entalpia vai ser em caloria. Se você está trabalhando com joule, vai ser com joule. E por assim diante. Tá? As unidades de entalpia são as mesmas unidades de calor, de energia. Tudo bem? Às vezes você vai ver entalpia como sendo energia por mol. Que às vezes ele vai falar, aquela reação libera 1000 kJ por mol. Aí nada mais é do que, porque isso tudo é calculado de forma experimental, né? E aí eles calculam de forma experimental, sabendo a quantidade de composto que eles colocam. Então, sei lá, eles fazem uma combustão de um combustível, eles sabem o quanto aquele combustível foi consumido e o quanto de energia liberou. E aí, para facilitar as contas em laboratório e tudo mais, geralmente você faz meio que uma concentração de energia, que é essa questão de entalpia por mol. Né? Então, a partir desses experimentos, você consegue determinar que todo daquele combustível sempre vai liberar uma certa energia para uma determinada quantidade. Né? 1000 kJ a cada mol, por exemplo. Tá? Então, acaba que vira um dado fixo, que é muito bom para você fazer experimentos no laboratório com uma certa previsibilidade do quanto de energia você vai liberar ou absorver. Tá? Bom, isso era reação espontânea, ela acontece naturalmente, tem uma entalpia negativa. Tá? Aí as reações não espontâneas vão ser o contrário. Vão ser aquelas reações que não acontecem naturalmente. Beleza? Que você precisa fazer alguma coisa. Às vezes vai ser colocar uma chama debaixo, vai ser você agitar o recipiente, vai ser colocar um catalisador, que é um assunto que a gente vai ver em cinética. Tá? Você vai ter que fazer alguma coisa para aquela reação dar o primeiro passo, né? Para você superar aquela energia de ativação. Lembra? E aí, geralmente,
nas reações espontâneas, elas sempre vão ser, né, geralmente não, né, elas sempre vão ser de variação de entalpia positiva. O seu ΔH vai ser maior do que zero. Vai ser 1000, 10.000, 5.000, por assim em diante. Tá? Aqui eu sempre vou falar entalpia ou variação de entalpia, mas é a mesma coisa, tá? Como a gente não consegue calcular a entalpia, se eu falar entalpia para vocês, entendam variação de entalpia, porque é um pouco mais fácil de falar. Né? Não tem que colocar variação de, só falar entalpia, tá? Ou se eu falar ΔH, mesma coisa, tá? Então é isso, nesse slide a gente olha o que a gente tem que decorar. Decorar não, né? O que a gente tem que deixar na nossa mente. Que a entalpia é calor de uma reação, de forma bem grosseira, e que as reações, por conta disso, tem duas categorias, espontânea ou não espontânea. Né? A espontânea acontece naturalmente, tem uma entalpia negativa. A não espontânea, ela não acontece naturalmente, ela tem uma entalpia positiva. Beleza? Só isso. Só parece que... E assim, por enquanto está um pouco abstrato como que isso cai, mas quando eu der os dois exemplos de entalpia na aula de hoje, vai ficar um pouco mais fácil. Tá? Ele vai basicamente te dar valores de entalpia e vai te pedir alguma informação nova. E aí você vai ter que combinar esses valores para chegar no resultado. Bom, passada a entalpia, vamos olhar, né, uma equação química. O que é uma equação química? Né? A equação química é a forma que a química descobriu, né, definiu para você expressar as interações entre os compostos. Né? Então, se você tem um fenômeno químico acontecendo, geralmente ele vai ser descrito no texto por uma equação química. Né? Porque a equação química ela é o resumo meio que gráfico de um texto gigante. Né? Eu poderia descrever para vocês aqui a reação de combustão do petróleo no motor. Ia ser uma página inteira descrevendo. Ou eu poderia escrever uma linha de uma equação química que demonstra para a gente a reação de combustão do petróleo. Entende? Então é uma forma de você sintetizar as ideias. Né? Você, sendo uma pessoa que conhece química, você olha uma equação química e traduz no seu cérebro o que aquilo tudo está te dizendo. Tá? Geralmente ela vai mostrar para a gente reações químicas, né? Que é o principal assunto da química. Mas às vezes também pode ser uma mudança de estado físico. Às vezes você pode ter uma água vapor, setinha, água líquida. É uma mudança de estado. Tá? E pode ser representado por uma equação química. Não é uma reação, porque você não está tendo uma reação de fato, não tem compostos colidindo, é só uma alteração do estado físico da matéria. Tá? E aí, assim como as reações tinham duas categorias, as equações também têm. E elas estão bem relacionadas com a categoria anterior. Tá? Você pode ter equações exotérmicas e equações endotérmicas. Tá? Exo para fora, endo para dentro. Né? Aquela parte que vocês veem em biologia de exoesqueleto, mesma coisa. Só que aqui, exo para fora, térmico, calor. Então é o calor para fora. Endotérmico é o calor para dentro. Ou seja, relaciona muito com a entalpia, porque as exotérmicas vão ser aquelas reações, ou equações, né? Aqui reações e equações são sinônimos, que liberam calor. Ou seja, as reações exotérmicas, liberando calor, elas vão ter uma entalpia negativa. Elas vão ser reações espontâneas. Tá? E aqui é uma definição. Para a química, quando você libera calor, você tem uma entalpia negativa. Porque liberando calor, o sistema está perdendo. Então, se no início ele tinha uma energia de 1000 e ele libera 1.200, no final ele vai ter menos energia do que ele tinha no início. Né? Na hora que você faz essa... Eu acho que o exemplo ficou meio ruim, né? Porque ele tinha 1000 e liberou 1.200, né? Mas, enfim, se eu tenho 1000 de energia e eu libero 800 de energia, sobra um pouquinho no final, só que a minha variação ela é pequena, certo? Vai chegar em determinado momento, porque na química é assim, que essas variações elas vão ser negativas. Por quê? O que isso significa pra gente? Né? A química ela sempre quer encontrar estabilidade. E a estabilidade ela vem de situações de menor energia possível. Então, pensa comigo. A espontaneidade acontece naturalmente. O que acontece na natureza? Você procurar estabilidade. O que é procurar estabilidade? É você buscar a situação de menor energia. Então, naturalmente, espontaneamente, você procura a situação de menor energia. Certo? Então, isso vai acontecer como? Liberando o calor. Porque você libera o calor, você libera a sua energia. Você diminui a sua energia.
como variação é o final menos o inicial, isso sempre vai dar negativo, certo? Se eu tinha 10 no início e eu liberei 3, quer dizer que no final eu fiquei com 7. 7 menos 10, menos 3, certo? Então, as reações exotérmicas que liberam calor, elas sempre vão ser espontâneas com a entalpia negativa. Porque elas sempre, como estão liberando calor, estão sempre buscando a situação de menor energia possível, tá? É basicamente isso. E vai ficar um pouco mais claro no próximo slide quando a gente olhar gráfico de caminho. Que aí, com ele, realmente fica visual. Então, fica mais fácil da gente entender. Tudo bem? As reações endotérmicas vão ser o contrário. Elas vão absorver esse calor para que a reação possa acontecer, tá? Então elas vão ter uma entalpia positiva, porque se você tinha 10 de energia no início, você vai receber, sei lá, 5. No final você vai ficar com 15. O final menos o inicial, que é a variação, é 15 menos 10, 5. 5 é positivo, tá? Então elas vão ter entalpia positivas e elas vão ser, por consequência, não espontâneas, tá? É bom que essas categorias sempre são opostas. Uma é uma coisa, a outra é o inverso dessa coisa, certo? Então aqui, exotérmica, ela libera calor. Liberando calor, você vai ter uma variação de entalpia negativa e isso significa uma reação espontânea. Equações endotérmicas, elas são o contrário. Elas absorvem o calor para poder acontecer. Elas, por conta disso, têm uma variação de entalpia positiva e, por consequência, elas são não espontâneas. E aí, beleza, isso são as equações. Aqui é a informação teórica. Como que você reconhece uma equação e como que você escreve? Tem alguns elementos que você precisa sempre ter, tá? Que é o número estequiométrico, que é o númerozinho que ele vai te dar a proporção daquele composto naquela reação. Os reagentes e os produtos, por consequência, né? Que se você está tendo uma reação, você precisa ter quem está reagindo e você precisa ter quem está sendo formado. Reagentes e produtos. O estado físico da matéria é muito importante pra gente. Porque assim, uma coisa é você reagir a um composto gasoso e outra coisa é você reagir o mesmo composto no estado líquido. A quantidade de energia envolvida são diferentes. O mecanismo de reação é diferente. Tudo muda. Então, o estado físico da matéria é muito importante. Às vezes ele não vai aparecer, às vezes ele não vai aparecer. Por quê? A questão não se ateve ao preciosismo teórico, né? Ela só não quis, daquela situação não tinha diferença, mostrar ou não o estado físico da matéria. Mas o certo mesmo, rigoroso, é colocar o estado físico da matéria, tá? Da mesma forma, a entalpia. Tá? Geralmente não precisa ser entalpia, pode ser qualquer função de estado, né? Pode ser temperatura, pode ser energia livre de Gibbs, entropia, mas geralmente vai aparecer a entalpia pra gente, porque a entalpia é uma das mais importantes funções de estados pra gente, porque ela calcula, né, o calor que é liberado, absorvido na reação. Tá? Então, geralmente, ela vai ser uma informação relevante para você colocar na hora de escrever a sua equação química. Às vezes não vai aparecer, às vezes não vai aparecer. Porque se ele for te perguntar uma questão de gases envolvendo o PVNRT, tanto faz quanto libera e quanto absorve de calor, dependendo da situação, sabe? Aí ele não precisa te colocar qualquer entalpia, porque aquilo é suficiente. Tá, e aí como que você desenha? Coloquei aqui embaixo. Reagente do lado esquerdo, aí você coloca uma setinha e do lado direito os produtos. Então aqui os reagentes é o composto A e o composto B. Meus produtos são os compostos C e o composto D. Qual é o número estequiométrico deles? 2, 3, 1 e 6. Tá? Essa é a proporção. Sempre que acontece essa equação química, eu vou ter 2 moléculas do composto A para 3 moléculas do composto B. Tá? Isso quer dizer que no meu sistema, na minha garrafa, eu só vou ter 2 do A e 3 do B? Não. Mas isso é proporção. Quer dizer que eu posso ter aqui 4 e 6, 8 e 12. 8 e 12? Não, acho que 8 e 12 eu errei na proporção. Mas enfim, posso ter 2 e 3, posso ter 4 e 6. 8 e 12 posso ter 16 e 24. É a proporção, tá? Isso aqui vocês vão ter bastante calma em estequiometria, tá? Principalmente essa questão de proporção. Porque não quer dizer que no meu sistema eu só tenho 2 e 3. Eu tenho isso de proporção, tá? Da mesma forma para os produtos. Eu vou ter sempre 1C para 6D. Eu vou sempre ter 1C para 2A. Essas proporções elas se ligam entre os produtos e os reagentes e
tipo, internamente e um com o outro, tá? Qual é o estado físico da matéria aqui? Você coloca entre parênteses a sigla, né? Entre parênteses, bem baixinho aqui. Então, o A está no estado gasoso, o B no sólido, o C no líquido e o D no vapor. Lembra daquela questão que a gente falou semana passada, a diferença de gás e vapor? Mesma coisa, tá? Às vezes, você pode colocar, por exemplo, o carbono. Às vezes ele é carbono, o sólido dele tem várias formas diferentes. Né? Aí, às vezes pode explicitar qual que é essa forma. O carbono às vezes pode vir com GR embaixo, que significa grafite, tá? Que é a forma mais comum do carbono pra gente, tá? Mas aqui, só um parênteses mesmo, só um adendo. E aqui, do lado, né, você colocou a sua reação, colocou aqui do lado a entalpia. Então, ΔH para essa reação é mais X kJ. Então, eu sei que com essas informações é uma reação endotérmica, porque ela absorve calor, porque o quê? A entalpia dela é positiva. Então, ela é uma reação não espontânea. E ela absorve X kJ de energia. Para poder, tipo, no final das contas, o seu saldo é esse. Você recebeu X kJ. Tá? É basicamente isso. E aí a gente vai vendo aqui aos poucos essas reações que elas vão aparecer muito pra gente. Por isso que eu trouxe agora pra gente poder ver e já se habituar. Tá? Bom, passadas as equações químicas, vamos olhar o gráfico de caminho com essa linda ilustração feita por mim. Tá? Antes de mais nada, o gráfico de caminho, ele é um gráfico muito importante, que ele mostra a função de estado, né? Como a função de estado ela independe do seu caminho. Ela só quer olhar para o início e para o fim. Tá? E aí, geralmente o gráfico de caminho ele vai mostrar a entalpia variando pelo caminho. E o que é esse caminho, Ian? Nada mais é do que a reação. Tá? A gente vai imaginar aqui que a minha reação, por exemplo, aqui é um caminho. Então, o A está caminhando junto do B, eles se encontram no meio do bosque e forma o C e o D. Esse é o caminho. Tá? Porque o caminho, na verdade, ele vai dizer pra gente o mecanismo. Como é que acontece essa reação a nível molecular. Se é uma colisão de duas moléculas do A com uma do B, se é uma colisão tripla, tipo assim, são coisas que fogem do nosso escopo. Então, a gente fala caminho, mas entenda que esse caminho é a forma com a qual a reação acontece a nível molecular. Tá? Mas assim, pra gente é só assim, quais são as reações que estão envolvidas, né, nesse caminho pra gente. Porque a gente vai ver em cinética que às vezes tem reações que acontecem em várias etapas. E aí é como se cada etapa fosse um caminhozinho que você vai trilhando para chegar no resultado final, tá? E aí esse gráfico de caminho ele mostra justamente que a entalpia ela não importa ela não olha para o caminho, ela só quer saber o início e o fim, tá? Então aqui eu trouxe aqui uma ilustração, trouxe 4 situações e uma ilustração, né? Uma delas é a ilustração. Tem aqui os reagentes, né, representados por R e o produto por P. Como o seu caminho você começa no início, você começa nos reagentes. Eles vão reagir, e aí eles vão subir de energia, sempre sobe. Saiu do reagente, subiu. Né? Nem que seja uma subida bem leve. Para depois cair nos produtos. Tá? Esse é o caminho. Olha só, eu posso fazer esse caminho azul, grandão. Eu posso fazer esse caminho rosa, menorzinho. Eu posso fazer esse caminho verde, totalmente aleatório, e chegando no mesmo resultado. Se eu chego no mesmo resultado, a minha entalpia ela sempre vai ser a mesma. Ela não se importa com o caminho. Olha aqui, a entalpia ela é medida, né, nesse gráfico pela diferença, né, entre o andar do produto com o andar do reagente. Então você vai olhar aqui, ele terminou nessa reta, ele iniciou nessa. Pronto, aqui é a sua variação de entalpia. Se o produto está em cima do reagente, quer dizer que a energia do meu produto ela é maior do que o reagente. Se a minha energia no final é maior do que o início, a minha variação é positiva. Tá? Então, sempre que o produto estiver em cima, é uma reação endotérmica, porque a variação de entalpia é positiva. Tá? Mas aqui, olhando aqui, voltando novamente à ilustração, a entalpia foi igual para as 3 situações. O que mudou de fato de uma situação para outra? O caminho. E no que isso influenciou para a gente? Na energia de ativação. A energia de ativação de cada uma dessas situações é diferente. Porque a energia de ativação ela é da base dos reagentes até o topo do caminho. Então, para o azul, ela vai sair daqui do reagente e vai subir até esse topo. Para o rosa, do nível do reagente para o topo do rosa. Para o verde fica meio difícil de ver, mas seria a mesma ideia. Tá?
Sempre que a energia sobe, sempre que a curva sobe, ela está absorvendo energia. E quando desce, ela está liberando. Então aqui a gente vê que o reagente ele sobe até a energia de ativação. Então ele absorve, até esse momento ele só absorveu energia. E depois ele liberou um pouquinho. Justamente aquele raciocínio, que a energia de ativação é a energia para o sistema desencadear. Então você está subindo na montanha russa, chegou no topo, você acumulou o máximo de energia. Depois daquilo, é só queda. É só o desencadear da reação. Tá? Então, subiu, absorveu, desceu, liberou. Tá? E aí que outras situações, né? Como que acontece na vida real? Nos exercícios, ele vai te dar um gráfico desses e ele pode te pedir qual que é a variação de entalpia, qual que é a energia de ativação, perguntar se é uma reação exotérmica ou endotérmica, é espontânea ou não espontânea, tá? Eu confesso aqui que os gráficos de caminho não têm caído tanto diretamente, mas é bom para a gente entender e raciocinar em cima disso. Uma reação neutra seria uma reação de entalpia igual a zero, tá? Ou seja, entalpia igual a zero quer dizer que a sua variação ela foi nula, então a energia do início é igual à energia do final. Isso quer dizer que não aconteceu reação? Não. A reação ainda assim pode ter acontecido. Só que o tanto quanto a reação absorve de energia é o quanto ela libera. Entende? Então, você vai subir o seu gráfico até a energia de ativação e vai descer o mesmo tanto. E aí, você vai ter o reagente e o produto no mesmo nível. Então, você vai ter uma variação de entalpia igual a zero. Tá? É muito difícil de aparecer neutro, porque geralmente o sistema ele vai sempre procurar ter a menor energia possível. Então ele vai sair de um patamar e ele quer descer, tá? Por isso que quando a energia na entalpia é positiva, a gente tem que colocar energia, porque ela não é espontânea, né? Porque seria muito estranho ele sair de um patamar para subir para outro patamar de energia. Ele sempre quer descer, tá? Por isso que a neutra e a endotérmica são muito difíceis de acontecer de forma natural. Você tem que colocar energia, você tem que mexer no sistema. Reação exotérmica, né? Exotérmica libera calor. Então, se ela libera calor, você vai começar num patamar de energia e você vai, no final, estar num patamar inferior de energia, porque você tem que liberar essa energia. Então, você começa aqui com reagente, você vai subir um pouco, você sempre sobe um pouco, tá? Porque é o tanto que você sobe de energia de ativação. Chegou no topo, só descida. E aí, na exotérmica, a sua descida, ela supera, né, o nível do reagente. Então, sobe até a energia de ativação, desce além dele para chegar no produto. Tá? A energia de ativação continua sendo a mesma coisa. É do patamar do reagente até o topo do seu gráfico. Tá? E aqui a gente vê que a energia é bem pequenininha. Quando a gente olha a ilustração, é bem maior. Novamente, a energia de ativação, se ela é o tanto que você tem que dar para a reação desencadear, quanto maior ela for, mais difícil é aquela reação de acontecer, certo? Então, a gente vê aqui que as reações exotérmicas, elas são espontâneas também por isso, porque elas precisam de uma energia de ativação muito pequena. E aí é mais fácil você prover para o seu sistema essa menor quantidade. Aqui a entalpia continua sendo produto menos reagente, só que aqui agora, como o produto está inferior, né, ele vai ser um valor negativo. Tá? Então aqui, ΔH menor do que zero. Beleza? Esse sinal, né, positivo ou negativo, é justamente para indicar se é uma reação exotérmica ou endotérmica. Sempre que a entalpia for negativa, ela está liberando e ela é exotérmica. Sempre que a entalpia é positiva, ela está absorvendo e ela é endotérmica. Tá? Às vezes a questão ela pode não te dar o sinal. Ela pode falar, liberou 50 kJ. Se ela liberou, quer dizer que é uma entalpia negativa. Então você pode falar que aquela entalpia é de menos 50. Se ele falar que absorveu 100 kJ, quer dizer que absorveu é endotérmica. Então tem uma entalpia positiva. Então você pode falar que a entalpia daquele sistema é mais 100. Tá? As duas formas servem. Ou ele coloca o sinal, ou ele fala liberou, absorveu. Tá? E aí, só para terminar aqui, o gráfico da endotérmica ele vai ser o inverso da exo. Tá? Você vai começar com reagente, vai subir a energia de ativação, vai descer um pouquinho, porque você sempre desce um pouquinho, e vai parar no produto. É bem parecido com a ilustração, né? Que a ilustração eu dei um exemplo de endotérmica. Tá? Mas aqui está um pouco menos poluído a sua imagem. Tá? Aqui continua tendo a energia de ativação grandona,
do reagente até o topo do seu gráfico. A entalpia continua sendo produto menos reagente, só que toma cuidado aqui, que pode ser um pouco difícil de ver, mas aqui, olha, entalpia maior do que zero. Então é uma entalpia positiva, tá? Que é a característica das reações endotérmicas, tá? Bom, é isso que eu queria trazer de gráfico de caminho. Agora vamos olhar, né, o que são as entalpias, tá? Esses dois slides aqui, só para fechar, eles são bem rapidinhos. E só para vocês terem uma noção do que é entalpia e ter o exercício para fazer, né? Que eu já deixei uma lista de exercícios com o gabarito comentado para vocês resolverem. Qualquer dúvida me chama os plantonistas e tudo mais. A entalpia de formação é o que o nome diz. Ela vai ser a entalpia que está relacionada às reações de formação. Só que não é esse espectro genérico, né? É uma coisa específica. São as reações de formações de compostos, né, de um mol desse composto a partir de substâncias simples no seu estado alotrópico mais estável. É o estado padrão. E eu não entendi o que é isso. Vai ser você pegar os elementos sozinhos e formar um composto composto, né, uma substância composta. Tá? Eu vou mostrar o exemplo aqui, vai ficar um pouco mais claro. Algumas observações. A entalpia de formação de substâncias simples no estado padrão é zero, é nulo. Isso aí é convenção, não tem como discutir comigo, falar que está errado, não sei o que, é convenção e acabou, tá? Então, sempre que você tiver uma reação formando substâncias simples, a entalpia vai ser zero. Ah, Ian, o que é uma substância simples? É aquela que só tem um elemento, é o Cl2, o H2, carbono grafite e por assim em diante. Se você está formando ele, a partir dele mesmo, né, porque vai ser a partir dele mesmo, a entalpia vai ser zero, tá? A formação desses compostos tem entalpia igual a zero por convenção. Porque, como a entalpia ela é sempre uma comparação, é sempre uma variação, eles tiveram que definir um zero, né, uma base, para a partir dessa base descobrir todo o resto. E aí era mais fácil você determinar sua base com as substâncias simples do que com outras coisas, tá? Vocês podem perguntar, Ian, como é que eu vou calcular a entalpia de formação nos exercícios? Tem meio que uma formulinha, que é a entalpia total, ela é a entalpia de formação dos produtos, menos dos reagentes. Como o produto você está formando, o dado que ele te dá, você mantém. O reagente, como ele está sendo consumido, você vai ter que inverter. E aí, na química, para inverter, a gente coloca um sinal negativo na frente, tá? Isso aqui vai ficar um pouco mais claro quando a gente for ver lei de Hess, do motivo pelo qual a gente faz essa fórmula, né? Produto menos reagente. Mas vai ser isso, tá? Vamos olhar o exemplo aqui. A gente tem o hidrogênio, o gás hidrogênio, H2, no estado gasoso. E meio, né, O2, que é o gás oxigênio, no estado gasoso. Para o hidrogênio, para o elemento hidrogênio e para o elemento oxigênio, esses são os estados padrão, em que você tem os alótropos mais estáveis, né? O alótropo é uma coisa que eu nem comentei com vocês porque não cai muito, não está no nosso escopo também. Porque alguns dos elementos eles têm mais de uma forma simples. O carbono ele pode aparecer como grafite, como diamante, como outras formas. É tudo carbono, é tudo substância simples, mas é diferente, as propriedades são diferentes. Aí eles são alótropos, tá? Por isso que é importante a gente colocar a substância simples no estado padrão, no estado que mais aparece pra gente. Você vê mais na natureza carbono ou diamante, né? O carbono grafite ou diamante? Carbono grafite. Então, o grafite ele é o estado alotrópico mais estável. Ele é o estado padrão pra gente. Se a gente fosse ver em Marte, poderia ser diferente, tá? Mas, enfim, pro hidrogênio e pro oxigênio, o estado padrão é H2 e O2. Você pode se perguntar novamente, como é que eu vou saber, Ian? É difícil. Não tem não tem uma fórmula para falar para vocês qual que é o padrão. Mas as questões, elas nunca sacanearam com isso, tá? Elas sempre deram para você o padrão. Ou, pelo menos, ela fala que é o padrão, né? Então, ela vai te dar a reação e vai falar, os reagentes estavam no estado padrão. E aí, pronto. E aí, você já pode fazer sem medo, tá? Mas, geralmente, nem precisa entrar muito nesse mérito. Se você viu uma reação de formação, provavelmente ela vai estar, né, com reagente no estado padrão. Então, beleza. O hidrogênio e o oxigênio estão reagindo para formar a água. Isso aqui é uma reação de formação propriamente dita, porque a água, a gente está formando um mol de água a partir das suas substâncias, né, dos reagentes no estado padrão. Tá? É isso a entalpia de formação. Exatamente isso.
Se eu aqui tivesse uma quantidade diferente, se o oxigênio tivesse como ozônio, por exemplo, não seria entalpia de formação. Seria uma outra entalpia, uma entalpia de reação aleatória. A formação ela tem que ser desse jeito. Reagente no estado padrão, formando 1 mol do seu produto. Né? E aí você vai ter a entalpia de formação desse produto. E isso tudo é determinado experimentalmente. Tá? E aí ele te deu aqui o valor, menos 286 kJ por mol. Ou seja, a formação de 1 mol de água líquida, ela libera 286 kJ, né, a cada mol de água formada. Tá? Isso quer dizer que é uma reação espontânea, uma reação exotérmica de entalpia negativa. Tá? Como que isso vai ser abordado nas questões? Eles vão te dar um quadrinho desses. Ele vai te dar as substâncias e a entalpia de formação. Ele vai te dar, tipo assim, a partir desses compostos eu quero a entalpia de formação de um outro composto. E aí você vai ter que montar a reação e a partir dessa reação você vai ter que descobrir a entalpia. E isso tudo vai ser a partir da lei de Hess, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, nesse instante, o que você vai ter que pensar? Entalpia total da minha reação vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, é como se ele tivesse te dado essa reação aqui e a entalpia de formação de cada um deles. A entalpia de formação da água é menos 286, do hidrogênio é 0, do oxigênio é 0. Qual que é a entalpia dessa reação? Vai ser a entalpia de formação da água menos a entalpia de formação do oxigênio menos a entalpia de formação do hidrogênio. Tá? Aqui foi só um exemplo de como que você faria no exercício. Tá? Ele vai te dar os valores e você vai trabalhar em cima deles. Vai colocar produto menos o reagente. Tá? E aí você vai utilizar essa tabelinha que ele vai te dar. Tudo bem? É basicamente isso. E a gente vai vendo aqui com bastante exercício na aula de hoje, semana que vem, e na aula de exercício, nas revisões. Entalpia, né, e termoquímica é um assunto muito importante que a gente vai ver bastante ao longo do ano inteiro. Então podem ficar tranquilos que vai caminhando, tá bom? Para terminar a aula, né, a entalpia de ligação ela é bem parecida com a de formação, mas ela é um pouco mais genérica. Porque a entalpia de ligação ela serve para qualquer tipo de reação, desde que os reagentes e os produtos estejam no estado gasoso. Tá? Isso aqui tem toda aquela questão de gás ideal, de não ter interação intermolecular e tudo mais. Então, é um pressuposto de que todos os compostos numa reação, né, para você calcular com entalpia de ligação, eles devem estar no estado gasoso. Tá? E aqui é literalmente a entalpia da ligação. Então, se você tem a água, o oxigênio está ligando no hidrogênio. Então, você vai ter a entalpia de ligação do oxigênio se ligando ao hidrogênio no estado gasoso. E aí, com isso, você vai trabalhar com um mecanismo um pouco diferente. Porque você vai trabalhar a partir da quebra e da formação dessas reações. Então, tem que tomar cuidado. Ele vai te dar, ainda assim, a mesma tabela, só que geralmente esses valores vão estar positivos. Tá? Por quê? Porque geralmente a entalpia de ligação, a gente está calculando a quebra dela, que é um pouco mais fácil de você calcular a quebra do que a formação, tá? Então, na tabela para vocês, ele vai te dar o valor da quebra daquela ligação. E o valor para você quebrar uma ligação, você tem que dar energia. Na hora que você dá energia, é uma entalpia positiva, porque aquela ligação absorveu aquela energia e a partir disso, ela se rompeu, tá? Só que aqui, como a entalpia ela é variação, ela é o início e o final, se você sabe a quebra, você sabe a formação. Porque é só você inverter. Né? Vamos olhar aqui de novo o gráfico de caminho. Se eu tenho essa reação exotérmica, esse é o sentido de ida. Se ele quer me perguntar a entalpia da volta, né, do produto virando reagente, é só eu inverter o sinal. Porque a variação continua sendo a mesma. Então, na ida ela é exotérmica e na volta ela é endotérmica. Tá? É a mesma coisa aqui. Esse gráfico é um espelho desse, praticamente. Tá? Então, se eu sei a quebra da minha ligação, eu sei a formação dela. Porque uma vai ser o inverso da outra. Tudo bem? E aí tem que tomar cuidado aqui. Porque vai ter a formulinha, né, de calcular isso, vai ter uma diferença muito importante e pequenininha em relação à entalpia de formação. Para entalpia de ligação, a fórmula é a seguinte. Entalpia total é a entalpia dos reagentes menos a entalpia do produto. Porque se ele te deu a energia de quebra, os reagentes eles são quebrados e os produtos são formados.
Então, se a quebra ela é o que ele te dá, você mantém. Então, você mantém os reagentes. E se você não tem a formação, você vai ter que dar um jeito de formar. Para você formar, você vai ter que inverter. Na hora que você inverte, você coloca um sinal negativo. Então, a fórmula de ligação é reagente menos produto. É o inverso da fórmula de formação. Isso é muito importante ter essa diferença bem desenhada na cabeça. Formação é produto menos reagente, porque você está formando o produto. A ligação é reagente menos produto, porque você está quebrando o reagente. E aqui eu coloquei uma ilustração para mostrar como que seria, né? Como que você faz com um exercício de entalpia de ligação. Ele vai te dar aquela tabela com vários valores e vai te dar uma reação. E vai te pedir a entalpia dessa reação. Como você vai fazer isso? Ele vai te dar aqui essa entalpia, coloquei a combustão do etanol, que é o C2H5OH. Aí balanceou, ou ele já vai te dar balanceado, vai te facilitar. Então é um etanol para 3 gás oxigênio, formando 2 gás carbônicos e 3 águas. A minha dica é você expandir isso. Então você vai expandir o etanol com todas as suas ligações. Então carbono, carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Você vai colocar 3 gases oxigênio com as suas ligações expandidas. O gás oxigênio faz ligação dupla, então O dupla O, O dupla O, O dupla O. Mesma coisa para os produtos. Tenho 2 gás carbônico, então 2CO2, 2CO2 e 3 águas. 3 águas aqui, OH2, OH2, OH2. E aí você desenha as reações, as ligações que você tem. Aqui você vai ter 5 ligações carbono com hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 3 ligações O dupla O. 1, 2, 3. Você tem uma ligação carbono com oxigênio, aqui no etanol. Uma ligação oxigênio no hidrogênio, uma ligação OH. E uma ligação carbono-carbono. Essas são as ligações dos reagentes, tá? Isso daqui vai ser o que você vai escrever. Colocou a seta, os seus produtos e as suas ligações. Cada gás carbônico tem 2 ligações C dupla O. Como você tem 2, 1, 2, 3, 4 ligações C dupla O. Na água, a mesma coisa. Cada água tem 2 ligações OH. Você tem 3 águas, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações OH. Então, essas são as minhas ligações dos reagentes, essas são as minhas ligações do produto. E aí ele vai te dar os valores. Ele vai te dar, a entalpia de ligação CH é mais 300. E aí você vai colocar essa formulazinha aqui. 5 vezes 300. A entalpia de ligação C dupla O é 200. Aí você vai colocar aqui, menos 4 vezes 200. O menos por quê? Porque é um produto, tá? Então, você vai desenhar, você vai destrinchar. Você começou com a sua reação, você destrinchou, você abriu a fórmula com as ligações, você escreveu as ligações e as quantidades, aqui nessa terceira linha, e na quarta linha, você escreve essas ligações, essas quantidades, com o valor da energia, dentro dessa formulazinha, tá? Pode ficar um pouco abstrato agora, mas na hora que você faz o exercício e faz dessa forma, não tem erro, tá? Você escreveu a sua reação, colocou o balanceamento, mostrou as ligações, colocou essas ligações com as quantidades de uma forma reduzida. Em seguida, você vai substituir os valores e você vai colocar na fórmula, tá? Lembrando, reagente quebrou. Se quebrou, o sinal é positivo. Produto formou. Se ele formou, o sinal ele é negativo. Beleza? Era mais ou menos essa aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar vendo esses assuntos, então eu vou dar uma relembrada rapidinha, né, em ligação, informação, no que é entalpia, no que é o gráfico de caminho, mas a ideia central é essa. A aula é muito importante por conta dessas entalpias, né, essas são as 2 entalpias mais famosas, são as que mais aparecem, junto com a de combustão, que é da próxima aula. Então é bem importante ter isso em mente, principalmente a formulinha, tá? Que é muito importante também entender como que funciona esse gráfico de caminho, mas não precisa se preocupar tanto. Equação química que vocês vão absorver por osmose praticamente, tanto fazer exercício, mas é importante esse resumão, exotérmico e endotérmico, porque isso já dá tudo. Ele já fala sobre absorção e liberação de calor, já fala da entalpia e ele fala da espontaneidade. Então tem tudo. Então, olha exotérmico, olha endotérmico, olhou esses 2, acabou. Já vai ter todas as informações importantes. E lembrar que entalpia
é o calor de uma reação química praticamente pra gente, tá? Era mais ou menos isso. Então eu vou me despedir aqui com a página inicial. Beijão, gente, boas aulas, boa semana, bons estudos e qualquer coisa, só falar comigo, beleza? Beijão!